João capítulo 9, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que diante tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Amém? Podeis assentar? Aleluia. Glória a Jesus. O tema da mensagem desta noite é: eu cego, assentado, mendigando, nunca mais. Eu vou repetir: eu cego, assentado, mendigando, nunca mais. Quando nós olhamos para esta passagem bíblica, o texto que nós acabamos de frisar nesta noite, a Bíblia está se referindo à história de um homem que, segundo a Bíblia, era cego de nascença. O próprio Jesus destacou que o homem era cego de nascença. E voltado a esta passagem bíblica, eu quero pontuar com os irmãos nesta noite alguns aspectos que, sem sombra de dúvidas, vai falar muito forte aos nossos corações e trará resposta para muitas perguntas que várias vezes nós fazemos ao Senhor. Às vezes tem acontecimentos que vivenciamos em que não compreendemos o porquê estamos vivendo estas situações. Mas quando nós olhamos para a história deste homem, nós encontramos respostas para as nossas perguntas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus viu um homem cego de nascença. O versículo 1 destaca isso. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus viu o homem e sabia qual era a situação daquele homem. Em outras palavras, o Senhor conhecia o problema, a enfermidade que estava sobre a vida daquele homem. E existem momentos na nossa vida, devido aos acontecimentos que estão sobre nós, chegamos a pensar que o Senhor não está nos vendo. O homem não ficou cego por acidente. Não foi complicações na sua saúde que o levaram a perder a visão.
mas ele já nasceu cego. Mas Jesus o viu e sabia muito bem o estado daquele homem. E quando nós olhamos para este conceito, Jesus viu um homem cego, de nascença, nós compreendemos que Deus, por intermédio da sua palavra, nos comprova que Jesus é aquele que vê aquilo que os olhos humanos, muitas das vezes, não conseguem enxergar. Jesus viu a situação daquele homem. Agora, o homem era cego. E todos os dias, aquele homem se assentava naquela mesma localização, naquele mesmo lugar em que ele estava. Todos os dias ele se assentava ali e ele mendigava. Em outras palavras, ele pedia esmolas para sobreviver. Cego, de nascença. Todos os dias, na mesma proporção em que ele se assentava ali para mendigar, várias pessoas passavam por ele, mas porém não dava importância alguma, nem de estender as mãos e nem de ajudá-lo a se levantar. Ele era um desprezado, ele era um improvável, um desqualificado, ele era um ninguém na vida. A história daquele homem não tinha nenhum valor para a sociedade que estava em sua volta. Só que agora alguém chegou, e este alguém se chama Jesus. E sempre quando Jesus chega, ele muda o cenário. Ele não é decorador, mas ele sempre muda o cenário da história, para mostrar o seu poder. Eu quero, por intermédio desta palavra, já antecipar ao teu, ao nosso coração, que tem alguém que está vendo tudo que nós estamos passando. E este alguém é Jesus de Nazaré, e está presente nesta noite para nos abençoar. Segundo lugar, os discípulos de Jesus, observando que Jesus viu o homem e destacou que ele era cego de nascença, os discípulos também agora voltam seu campo de visão para o homem cego, e os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. E que pergunta foi essa? No versículo 2: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Para que nascesse cego. Para a geração daquela atualidade, segundo os costumes, dentre eles propagavam que quando alguém nascia com uma certa deficiência física, era por conta do pecado de seus pais. Alguém tinha pecado, e por conta deste pecado, o filho estava sofrendo as consequências pelos pecados de seus pais. Porque a Bíblia nos diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, a escrita do texto diz assim: não te curvarás a eles, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Em algumas traduções diz, me aborrecem. Só que a partir do momento, mesmo que meu pai odiou ou aborreceu ao Senhor, e se eu passo a servir uma vida de retidão ao Senhor, não aborrecendo, não odiando o Senhor, não desobedecendo os seus ensinamentos, que culpa tenho eu nisso? Isso se refere para aqueles que vivem uma vida de desobediência a Deus. A Deus. Tão verdade é que a Bíblia nos expressa, no versículo de número 6, do mesmo Êxodo 20, ele diz assim: e faço misericórdia a milhares dos que amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aí em Deuteronômio 7, versículo 9, o Senhor diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Se tem justiça até a 4ª geração para quem é infiel ao Senhor, tem justiça, perdão e misericórdia até 1000 gerações da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deuteronômio 24, versículo 16 diz assim: os pais não morrerão pelos filhos ou pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Se o pai pecou, a consequência é sobre ele. Se o filho pecou, a consequência é sobre ele. Ezequiel 18, versículo 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A resposta foi clara aos discípulos, quando o Senhor responde a eles no versículo 3 dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestassem nele as obras de Deus. Conclusão: nem todo sofrimento que passamos quer dizer que é consequência de nossos pecados. Nem todos. Agora, vamos ser sinceros, o próprio campo de vista humana de pecadores, porque nós somos pecadores, porque aquele que disser que não tem pecado, a Bíblia diz que já é mentiroso. Está entendendo? Mas a nossa mentalidade pecadora, às vezes julgamos as pessoas sem nem perceber. E outros, quando vê alguém passando por uma prova, já diz assim: é a mão de Deus. Sabe o que é isso aí? É Deus tratando com ele. Sabe o que é isso aí? É Deus tratando com ela. Queridos, tem questões que é Deus provando o homem, provando a mulher, para aprovar, para abençoar. Deus conhece os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, e antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. É Deus provando a nossa fé, e através do nosso sofrimento, da nossa provação, das lutas que passamos, na conclusão de tudo isso, Deus tem um propósito. Rabi, quem pecou? Seus pais ou ele que pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego? Nenhum deles pecou, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. Em outras palavras, o que estamos enfrentando, seja de luta, de deserto, de perseguição, de aflição, de vale da sombra da morte, seja qual for a luta que estivermos passando e enfrentando, o final de tudo
será um grande testemunho na presença de Deus. Agora, porém, para que isso aconteça, não podemos ficar sentados diante da luta. Não podemos nos acomodar diante das batalhas da nossa vida. É preciso nos colocarmos de pé na presença de Deus e fazermos valer a responsabilidade, a oportunidade que está depositada sobre nós. Então os discípulos olham para o homem e já pensam logo: alguém pecou para que ele estivesse nessa situação. Mas não foi questão de pecado. Foi questão para o manifestar da presença e da glória de Deus. Terceiro lugar, terceiro aspecto. O cego não viu o que Jesus estava fazendo, mas obedeceu às suas ordens. Porque a Bíblia diz, no versículo 6, já estou concluindo: tendo dito isto, as palavras que Jesus diz a respeito do que ele veio fazer, cumprir a vontade do Pai, tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva, fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Não entendi. O mestre cuspiu no chão, cuspiu no barro, cuspiu na areia, pegou o cuspe ali com o barro, fez lodo e passou nos olhos do cego. Terminou de passar nos olhos do cego, disse: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Irmão, sabe por que Jesus fez questão de destacar cego de nascença? Para que não viesse nenhum tipo de desconfiança. Será que esse camarada é cego mesmo? Será que ele está fingindo que é cego? Cego de nascença. Aí Jesus vai lá e cospe, faz o lodo, coloca nos olhos do cego e diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Aí a Bíblia diz assim: foi, pois, e lavou-se. Foi, pois, e lavou-se. Irmão, se o camarada cego, mesmo sem ver o que Jesus estava fazendo, obedeceu à ordenança de Deus, por que é que eu e você que enxerga perfeitamente, enxergamos perfeitamente, o Senhor fala para a gente fazer algo e a gente não quer fazer? O que foi, varão? Jeová mandando fazer uns mistérios aí, eu estou chateado com Jeová. Na mesma proporção que ele fez um cego enxergar, ele pode fazer um que enxerga ficar cego. Você está entendendo? Na mesma proporção que ele levanta paralítico, ele pode pegar quem anda e fazer ficar paralítico. Deus marcou esta noite para dizer para mim e para você: a obediência vale mais do que sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não podemos nos conformar com a situação que estamos vivendo. É hora de se colocar de pé para obedecer a ordenança do mestre. Irmãos, agora imagine comigo. De repente ele sente aquele negócio assim, ao mesmo tempo gelado, ao mesmo tempo quente assim, sendo colocado nos olhos dele assim. Ele: o que está acontecendo aí? E aí o mestre termina de colocar e diz assim: agora vá lá no tanque de Siloé e lava o rosto. Se ele fosse os crentes, algumas partículas da atualidade diria assim: mas para que ir lavar lá no tanque? Mas para que ir lá? Irmão, Jesus poderia apenas liberar uma palavra. Apenas uma palavra. Está escurado. Mas olha os procedimentos. Fez questão, fez lodinho, passou nos olhos. Agora diz: agora vai lá se lavar. Agora, se o cego dissesse assim: eu não vou lá me lavar,
milagre não tinha acontecido. E tem outra. Aquele tanque não era tanque que fazia milagres acontecer. Segundo a tradição, o povo, quando subia para o templo, passava naquele tanque para tomar banho, para lavar suas vestes. Não era lugar de milagre acontecer. O milagre não estava na água, o milagre não estava no tanque, o milagre não estava na saliva do mestre, o milagre estava em Jesus. Era nele. Às vezes queremos a vitória e não recebemos, sabe por quê? Porque não obedecemos a ordenança do mestre. Tem gente que quer vitória, mas está em casa. Você está entendendo? Tem gente que quer receber vitória, mas não ora. Tem gente que quer receber vitória, não está em casa. Às vezes está no culto, vem para o culto, glorifica no culto, adora no culto, mas não vigia. Como é que vai receber vitória desse jeito? Mas não, o camarada cego, mesmo sem ver o que Jesus estava fazendo, ele seguiu todas as ordenanças do Senhor. É uma aprendizagem para nós, irmãos, porque a Bíblia diz que a fé é o firme das coisas que não se mais se espera. É fácil confiar quando estamos vendo. E quando não estamos vendo? É a fé em nós que vai transmitir que o milagre aconteça através da nossa fé. Tem que ter fé. Aí tem gente que está dizendo: eu não estou vendo nada acontecer, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou descendo, eu estou buscando, mas não está acontecendo nada. Eu não estou vendo nada, mas continue fazendo o que deve ser feito. Mesmo sem você ver, porque no momento certo, Deus vai lhe mostrar o que verdadeiramente está acontecendo em sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Aí a Bíblia diz que ele foi, lavou-se e voltou. Como é que ele voltou, irmão? Enxergando. Irmão, quando eu leio uma passagem como essa, eu viajo na história. Eu fico imaginando todos os acontecimentos, porque o texto não explica. Historiadores já tentaram explicar, mas não tem explicação. Como é que o homem conseguiu chegar lá no tanque? Porque ele não estava na beira do tanque não, viu? Ele não estava na beira do tanque. Como é que ele chegou lá no tanque? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Se alguém pegou ele pela mão, foi guiando ele até lá no tanque, né? Ou se ele foi sozinho. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus foi que conduziu ele. E alguém olhando para onde é que esse doido vai? Para que esse negócio? Olha, pai, colocou foi baba, colocou foi cuspe no olho do homem. Que doideira é essa? Mas ele está indo. Ele está, porque Jesus falou, ele vai fazer o que Jesus falou. No meio do caminho surge muita gente para tentar confundir nossa mentalidade. Para que isso? Para que aquilo? Se Jesus falou para fazer, faça a vontade dele. Aleluia. Em quarto e último lugar, para a gente terminar no horário, o milagre impactou os seus vizinhos e os que ali estavam. Não, impactou de uma forma extraordinária, porque a Bíblia nos diz claramente, no versículo 8 e no versículo 9, diz assim, versículo 8, já estou terminando. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego. Então os vizinhos e os que estavam ali, outrora já tinham visto que ele era. Aí diziam, não é este aquele que estava, olha a escrita do texto, versículo 8, não é este aquele que estava assentado e mendigava.
Versículo 9: uns diziam, é este, e outros diziam, parece com ele. Irmão, isso é profundo demais. Eles se deparam com o homem e dizem, olhando para o outro dizendo, tinham visto que ele era cego e diziam, não é este aquele que estava, eles destacam claramente, assentado e mendigava. Aí uns diziam, é este, e outros diziam, parece com ele. Aí ele toma a cena e diz, sou eu. Ele toma a cena e diz, sou eu. Em outras palavras, eu imagino aquele homem que outrora era cego, abrindo a boca, olhando nos olhos deles e dizendo, vocês estão falando de mim? Eu sim, cego, assentado, mendigando, mas nunca mais serei cego. Em outras palavras, eu cego, assentado, mendigando, nunca mais. Eu cego, assentado, mendigando, nunca mais. Por que nunca mais? Porque agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo na presença de Deus. É ele? Sim, é eu mesmo. É ele, outro parece com ele. Não, sou eu mesmo. Vocês não estão confundidos, não. Sou eu mesmo. Só que eu quero que vocês guardem no seu coração que eu cego e mendigando, assentado, nunca mais. Você está entendendo? Tem gente que estava assentado diante do problema, mas a partir de hoje, sentado diante do problema, nunca mais. Tem gente que estava esmolando para sobreviver espiritualmente. O que é esmolar espiritualmente? É claro que a Bíblia diz que nós devemos, é nosso dever, é nossa tarefa orar uns pelos, mas tem crente que é assim, quem está me ouvindo diga amém. Cadê o celular? Ele fica sentado lá na casa dele, e a gente estamos em campanha de oração na igreja, aí ele senta no sofá e liga lá na Netflix, aí ele assiste 2 filmes até 3 horas da manhã, mas ele não pode vir para a oração. Aí ele fala assim para o irmão, quando encontra com o irmão na igreja, irmão, tu está tendo oração, né? Você ora lá por mim? Você clama lá por mim? Aí ele vê os irmãos vindo para a consagração, aí ela diz, ora lá por mim na consagração. Aí vê os irmãos indo para o monte, ele diz, ora por mim lá no monte. Aí ele vê os irmãos fazendo um culto familiar, aí ele diz, eu não vou, vocês oram por mim lá no culto familiar. Aí tem uma campanha na igreja, ele não faz a campanha, mas ele diz, você pode levar a minha fotografia? Ele está sentado diante do problema e está mendigando oração. Você está entendendo? Precisamos nos levantar, deixar de mendigar, e cegos nunca mais. Porque tem gente, eu falei aqui no início da mensagem, tem gente que enxerga, mas ao mesmo tempo não enxerga. Porque de que adianta ver, mas não fazer a vontade de Deus valer em nossas vidas? É preciso viver a palavra, mas é preciso obedecer a palavra do Senhor. Servir a Deus, irmão, é um desafio. A maioria das vezes vamos fazer aquilo que nós não queremos. Não queremos. Não queremos. Quem é que acha fácil amar seu inimigo? Quem acha fácil? Seu inimigo está perto de você e você fica, vontade de pegar essa traíra pelo pescoço, vontade de arrastar essa serpente pelo cabelo, e você fica, Jeová me segura, senão eu pego ela pelos cabelos agora, Jeová. Aí tem umas que falam assim, eu vou deixar a unha crescer que eu vou tratar com ela. Aí deixa a unha ficar desse tamanho, quando chega no dia de pegar ela olha, o Espírito Santo diz, fica quieto, não vá, não é a sua vontade, é a minha. Você está entendendo? É desse jeito.
temperamento seguir aquilo que Deus designou sobre a nossa vida. E o que é seguir o que Deus designou sobre a nossa vida? Fazer a vontade de Deus. Se Deus falou para você ficar firme, fica firme. Se Deus falou para você buscar Ele, busca Ele, seja fiel a Ele, permaneça na posição que Deus te colocou, não se ausente do lugar da promessa na sua história. Eu vou finalizar por aqui, eu não vou ultrapassar o horário. Mas depois daqui vocês pensam que terminou a história? Terminou não. Teve confusão na história. Porque era sábado, pastor Hinaldo. Sábado. E no sábado para eles não podiam trabalhar. Aí Jesus fez questão de mexer no barro. Porque na época, os homens que trabalhavam com barro não podiam amassar barro, não podia fazer vaso de barro, não podia fazer nada porque era contra a lei. Aí Jesus vai lá e cospe na areia, cospe na terra, aí faz um barrinho assim, um lodo, e vai passar nos olhos do homem. Porque depois que eles reconhecem que ele diz, sou eu mesmo, sou eu, não é outro, sou eu mesmo. Aí ele respondeu e disse-lhe, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, entoou nos meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei e vi. Aí disseram-lhe, pois onde está ele? Respondeu ele, não sei. Porque Jesus era o maior exemplo de humildade e de simplicidade. Nunca vi Jesus na Bíblia querendo ser melhor, maior do que ninguém. Ele fazia um milagre e se retirava. E teve vezes dele fazer um milagre e dizer, tu não conta para ninguém não, viu? Tu não fala para ninguém, você fica caladinho. Como é que o camarada não vai falar para ninguém? Saiu de casa em cima de uma cama, voltou andando, como é que não vai contar nada para ninguém? Impossível não contar. O povo via o que Deus fazia, mas Jesus se retirou. Aí a história prossegue. Depois chamaram os pais dele para perguntar para o pai e para a mãe, é esse camarada mesmo? Ele é cego mesmo? Ele é cego de nascença assim? É ele mesmo? Esse camarada aqui que é o cego que ficava sentado e mendigando, e o pai e a mãe vai responder dizendo, sim, com certeza, que ele era cego é certeza. Nasceu cego é a certeza. Mas agora ele está vendo, isso é um milagre. E milagre não se explica, milagre se vive. Porque milagre quem pode fazer é somente o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Lamanto remenefaz. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a luta que você está travado, enfrentando. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua aflição, qual é a sua angústia. Quem sabe você que está sendo alcançado pela palavra, está passando um momento na sua vida de opressão, é uma angústia, é um vazio na alma, é um vazio no peito. Mas uma coisa eu tenho certeza, independente de qual seja a situação que você está vivendo, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque Jesus está presente na casa. A presença do Senhor te alcança aonde você estiver. A presença do Deus Altíssimo te alcança aonde você estiver. E milagres vai acontecer. E eu finalizo dizendo, aquela situação, aquela luta, aquele problema, em que você tem dito, Senhor, por quê? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando isso, Senhor? Não estou entendendo, Senhor. O Senhor está respondendo na palavra nessa noite, para que através da sua vida, seja manifesta a glória e o poder de Deus. Em outras palavras, depois desta prova, tem vitória da parte de Deus para a sua vida. O segredo é fazer o que Deus nos ordenou a fazer. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. De calamachonte rebedece ou defá. Santo de Deus, a tua palavra é vida, pura e eficaz.
A tua palavra foi ministrada aos nossos corações nesta noite. Senhor, tem vidas que necessitavam, careciam, e tu sabes, ó Pai, de receber esta mensagem, porque estão sofrendo, estão passando por lutas, desertos, percas, e não estão entendendo o porquê de tudo isso. Mas a tua palavra é fiel e não volta vazia. Senhor, alegra o que está triste, fortalece o que está fraco, e enche da tua presença o que estiver vazio. Cura, Senhor, o que está enfermo agora. Traz vida sobre essas casas, sobre estes lares, sobre estas famílias. Nós repreendemos agora toda a retaliação do inimigo, todo o império das trevas, e que o teu renovo, que o teu poder, e que a tua presença, e que a tua vontade venha operar, e venha habitar sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, e te agradecemos, e tomamos posse nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.